Vamos começar esse vídeo aqui com todo respeito, né? Falando chupa galo, o menor de Minas Gerais. E depois também vamos falar sobre que foi um atropelo do Flamengo, poderia ter feito quinto, sexto gols, né? O quinto, sexto gol depois da expulsão do Rômulo, se não me engano. Acho que do lateral. É aquilo, o placar é um placar mentiroso, 4-2. Para quem não assistiu o jogo, vai ver o placar 4-2 foi um jogo teoricamente equilibrado. Foi um massacre do início ao fim do Flamengo. Os primeiros 25 minutos do Flamengo, ele foi com uma imposição do Flamengo em cima do Atlético Mineiro gigantesco, marcando sob pressão. Quando perdia a bola, voltava, todo mundo fechava a linha. Formava uma linha 4-4-2, né? Para defender. Luiz Araújo jogou uma partidaça. Carlinhos aí marcou seu primeiro gol, né? E ele chegou a dar uma declaração emocionante. Que há 15 dias perdeu sua mãe. Então o Carlinhos ainda vive de luta ainda, mas meus pêsames para o Carlinhos aí. Mas, voltando a falar sobre o jogo, uma vitória de líder, que é o Flamengo, com cara de líder, né? Acho que ficou assim meio nexo, mas vai assim mesmo, uma vitória muito importante e o Atlético Mineiro adora levar de 4, né? Palmeiras, vitória e agora o Flamengo, né? Chupa galo novamente, o menor de Minas Gerais. Deixe seu like, tamo junto. E esse Flamengo passa muita confiança, mesmo prejudicado, bastante prejudicado pela Copa América. Outra vitória importantíssima fora de casa do São Paulo diante do Atlético Paranaense. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogo também. São Paulo emendando 3 vitórias seguidas e já está no G4 do Campeonato Brasileiro, né? São Paulo conseguiu se recuperar bem. Agora, Bertozzi, assim, acho que é inadmissível, mesmo com os desfalques, sabendo mesmo das dificuldades, essas atuações do Atlético Mineiro. 4-2 não é uma goleada, porque é uma diferença de 2 gols, mas você tomou 4 gols em casa, você tinha tomado 4 do Palmeiras, tomou 4 do Vitória, que está, né, brigando contra o rebaixamento, e um Atlético que não vence em casa desde abril. Acho que assim, mesmo levando em consideração as dificuldades, é inadmissível atuar da forma que o Atlético está atuando, né, Bertozzi? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Primeiro, assim, é importante destacar que, como os companheiros já falaram, mas reforçando, o que o Flamengo faz durante a Copa América é notável, né? E para quem não viu o jogo, ver o placar 4-2, não conta a história, né? Não era um jogo para 2 gols de diferença, né? Para mais, sim. Era um jogo para mais, né? Isso ficou bem claro ali. O que o Tite conseguiu fazer com as peças que ele tem foi, ele criou uma versão 2 do Flamengo, que não tem muito a ver com o Flamengo original, porque esse é um time mais vertical, esse é um time que acelera mais, esse é um time que às vezes gosta de ser pressionado, porque justamente consegue achar esse primeiro passe. Se você quer ver um gol que resume esse Flamengo atual, é o segundo gol do jogo de hoje, né? O gol do Carlinhos, que a bola vai lá no goleiro, sai de pé em pé e de repente tem um passe vertical, acelera. Todo mundo toca na bola, todo mundo praticamente toca na bola e sai o gol. Então tem muito mérito nisso. E do lado do Atlético, com menos opção, sim, porque algumas coisas que foram prometidas ao Milito lá atrás, inclusive quando ele foi contratado, tal jogador não vai sair. Mentira, né? O Atlético se desfez de alguns jogadores e hoje está precário em termos de elenco, até a janela reabrir agora, quando vão chegar jogadores. Mas talvez o que ele pudesse ter feito e não quis fazer, ou achou que não era necessário, não dá para jogar desse jeito se você não tem não dá para você fazer uma peça de teatro com intérpretes de comédia se você está fazendo uma peça de drama. Sim. Então, assim, eu acho que ele poderia, já a partir do jogo do Palmeiras, ter pensado numa maneira talvez um pouco mais cautelosa, um pouco mais conservadora, né? Por mais que ele não acredite nisso como filosofia de jogo, como uma questão emergencial. Tentou com Otávio e Paulo Vitor hoje estancar um pouco, mas não funcionou. Não funcionou, até porque o próprio Flamengo, depois que ele tem 2-0, fica com a bola aí. Foi. Então, o número de posse de bola no primeiro tempo do Atlético era isso, assim. Fica tocando a bola, se você quiser vir, vem, porque eu vou te pegar em transição de novo. Então, foram números de posse até bastante enganosos no primeiro tempo, né? E aí, quando consegue finalmente o gol do 3-1, tem a expulsão do Rômulo. Sim. Que é uma expulsão que sirva no mínimo de aprendizado para ele, que é um jovem muito promissor, mas entrar daquele jeito no meio de campo, já amarelado, assim. E por mais que o Atlético não tivesse jogado bem, tinha acabado de fazer o primeiro gol,
trouxe um pouco do ambiente do estádio de volta e ali, o jogo acabou ali, né? Não é que o jogo acabou no quarto gol. O quarto gol só sentenciou o Atlético tomando 4 mais uma vez, mas o jogo acabou ali praticamente na expulsão. E claro que agora vai acabar a Copa América, mas hoje o Atlético passou um recado para o Flamengo, que é: o meu campeonato é diferente do seu. O seu é campeonato de título. O meu, cara, é o campeonato de sobreviver aqui e pensar nas Copas. O Atlético de hoje é bem diferente do Atlético que vai jogar as oitavas da Libertadores, a Copa do Brasil, porque agora vai poder usar os jogadores que estão chegando, né? Principalmente o Bernard, que acho que vai ser uma peça muito importante, o Lianco, porque faltam zagueiros, né? A volta do Arana vai ser importante também, a gente não sabe se vai ser semana que vem ou na outra, né? Sim, Os reforços que o Atlético pode contar entre Copa América Brasil e Uruguai. Aliás, é um jogo que muita gente vai observar com uma atenção, né? Mas tem muita gente torcendo para o Brasil como nunca antes torceu na vida. São relevantes. Sim. São caras que podem ser titulares. Assim, o Arana saiu titular, o Lianco também. Tá chegando. E o Bernard também está chegando. Se criar uma situação favorável. Bernard com Paulinho, com Hulk. Né? Só uma coisa aqui, né? O Galo, daqui a pouco até vou fazer essa pergunta pro pessoal aqui. Você falou, pensar nas Copas e tal. Será que não é muito cedo para jogar a toalha? Mas assim, são 12 pontos. O Galo tem 18, esse Flamengo que venceu o Galo tem 30 pontos. Já o Galo tem um jogo a menos, mas já é uma distância bem considerável entre duas equipes que eram consideradas. Aliás, uma ainda é considerada a favorita ao título, o Galo ainda não sei. O Galo uma coisa ano passado, por mais pouca gente imaginasse, você nunca deixava de pensar, o Botafogo vai manter o ritmo. Ninguém imaginava uma queda tão grande. Sim. Mas você imagina o Flamengo tendo uma queda o que aconteceu com o Botafogo, não. Pelo contrário, a tendência do Flamengo é com todo mundo à disposição ser ainda mais forte, né? na sequência. Ô, Birner, o 4-2 do Flamengo diz mais sobre o Flamengo ou mais sobre o Galo? Tudo bem? Boa noite para você, William, Breiler, Léo, professor Calçado, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que tem duas questões assim muito claras que são bem interessantes para quem gosta de ver o futebol. Esse time do Flamengo, alternativo, tem mais a cara de um time do Tite do que tem o time principal e mais técnico do Flamengo. Porque ele compete mais à la Tite, do jeito que Tite gosta do futebol. Ele consegue controlar o jogo com a saída de bola que vocês citaram, que termina no gol. Ele tem mais capacidade de marcação e ele desconcentra menos sem bola do que desconcentra o outro time, que é um time tecnicamente bem superior a esse. Tanto que o meio-campo titular inteiro pertence a outro time. O trio de jogadores ali mais criativos, poderia colocar um quarteto com o Gerson, mas Gerson executando outra função, pertence ao time que está disputando a Copa América, os jogadores que estão disputando a Copa América. E o Flamengo se tornou mais forte. Não mais capaz. Mais capaz ele vai ser com os outros jogadores, se eles competirem como esses. Né? Eu estou curioso para ver o que o Tite vai fazer. Eu já falei disso na outra linha de passe. Eu tenho a quase certeza de que voltam todos do time principal. Sim. Se chegarem em forma De La Cruz, Arrascaeta, voltam para o time principal na hora, porque não dá para mexer nisso. E aí você está mexendo quase no sagrado para o Flamengo, para a torcida, para a própria diretoria. Apesar dos resultados darem uma certa margem, se o Tite achar necessário, de mudança. E esse time, no final das contas, ele funciona bem porque o Tite impôs uma ideia diferente a outra equipe e ele continua com esses jogadores com uma ideia parecida, alguns encaixes diferentes, algumas características diferentes. Por isso que eu estou falando, é um baita trabalho. Então, assim, ótimo. É um baita trabalho mesmo. É impressionante como o Flamengo sobrevive e cresce durante a Copa América. O Atlético é um time do Milito. Mas o jogo do Milito é muito mais rebuscado que o jogo do Tite. Aí entra muito no que o de fala sobre o calendário do futebol brasileiro e sobre você investir em jogadores técnicos. O Atlético paga um preço quando perde jogadores, porque o tipo de jogo que o Milito gosta de fazer, que é um jogo que, em tese, agrada muito mais os brasileiros, é um jogo ofensivo, agressivo, imprevisível. Quando você perde atletas essenciais, você não reproduz contra os jogadores, como disse o Léo. Então, por que você não dá um passo atrás? O que o Léo está falando, né? O jogo contra o Palmeiras foi um grande alerta. Foi sinal amarelo lá para o Milito. Por que você não dá um passo atrás e tenta fazer de outra forma? No espaço do tempo curto de tempo que ele tem. Eu sei que o tempo é curto. Você imagina que o técnico... O Tite deu um passo atrás. Exatamente. Ele Tá aí abriu a mão comparação. da posse, não tem. Mas para ele não tem problema isso. O Milito tem. Que o Milito não foi contratado para dar passo atrás também. Vamos lembrar que quando ele chega, o Atlético apresentou uma nova filosofia de futebol, uma nova ideia e bancou isso. Só que o elenco hoje
está deixando a desejar. Mas perfeito, mas mediante a circunstância, o contexto de Copa América, ainda teve lesões e tal. Gente, o goleiro, por exemplo, está lesionado. Gente, não dá para... Peraí, Milito, vamos pensar aqui um pouquinho? Tá feio o negócio, ó. 4. Não consegue ganhar em casa e tal, a gente precisa pontuar. Dá uma segurada. Não só precisa pontuar, como precisa parar de passar vergonha. Com todo respeito, torcedor do Atlético, torcedor do Atlético aqui na redação, vergonha. Vamos trazer a coisa para o mundo mais mortal e menos para o mundo da distância. Você é o Milito. Você perde o Arana. Tá. Você tem o Scarpa, que já teve atuação boa na lateral esquerda. Você fala, vou largar tudo? Vou largar todas as minhas convicções? Ele já mexeu no Scarpa. Porque ou ele dá muitos passos atrás, ou ele continua tentando caminhar. Mas como é que ele vai continuar tá caminhando com esse time tão problemático? Aí a avaliação do técnico, eu desconfio que ele vendo o time nos treinamentos, ele acredita que uma hora vai ser possível e que no médio e curto prazo, quando chegarem as Copas, isso vai render frutos muito mais do que você dar os passos atrás e ter que retomar na frente. Porque eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra, Birner, porque o time necessariamente vai ser novo na abertura da janela. Então era pelo menos para sobreviver até a abertura Sobrevivência. da janela. Essa Mas é a enfim, palavra. agora também, falando português bem claro, já foi. O Atlético não vai ser campeão brasileiro. E deveria brigar para ser e não vai. Acho que o Milito, na escala de responsáveis, está longe do topo. Longe, mas muito longe, né? Porque as pessoas que mandam no Atlético hoje parecem ter outros interesses, né? Como limpar a barra dos amigos e esse tipo de situação. E o futebol mesmo, não sei se nesse momento é a grande prioridade. Mas é a realidade hoje. Então eu acho que ele poderia ter feito de outro jeito. Mas é importante que no final das contas não seja ele a pagar por isso. Porque eu ainda considero que o Milito foi um belo achado do Atlético. É um técnico para ficar, para receber confiança, porque dar confiança no bom momento é fácil. Para projeto. É um técnico para desenvolver um trabalho e acho que isso não pode ser afetado pelo momento ruim. Poderia ter feito outras escolhas, acho que deveria, mas assim, na escala de responsáveis por esse momento, ele não está no topo não, isso eu posso te garantir. Léo, e para mim a diretoria do Atlético subestimou um pouco essa temporada de Copa América, porque já é um Atlético que entra em 2024 com a realidade de SAF, com a possibilidade de investimento e promessas também de um elenco um pouco mais robusto. E o Atlético já sabia que tinha potencial de perder muitos jogadores. Eu acho essa avaliação, quando a gente fala do Atlético, um pouco ingênua. Vou explicar o porquê. Quando o Léo sabe disso, quando o Atlético foi endividando, que iam, na época, os mecenas, não donos de SAF, iam colocando dinheiro, eu disse aqui, é muito óbvio que o Atlético vai virar uma SAF e que eles vão ser os donos. É muito óbvio. Esse dinheiro foi gasto antes da SAF. Sim, mas... Esse dinheiro foi gasto. O Atlético tem uma dívida enorme. Eles precisam administrar isso como uma empresa de agora em diante. E você tem razão, Birner. O ponto é, a expectativa do torcedor, quando esses caras assumem a caneta oficialmente, não ali no extraoficial, não na base ali do... Somos conselheiros, uma grande confraria, é de investimento pesado. Mas o Atlético tem um baita elenco. Então, o elenco é bom, mas para essa temporada, com a perspectiva de lutar para título, tem defasagem. Hoje o time tinha meninos da base em todos os setores. Então isso é um problema. E o Atlético ainda vive uma situação que é do Cruzeiro também mudando de dono, mais agressivo no mercado, e o Cruzeiro, que antes de receber os reforços, está à frente do Galo na tabela. E isso vai preocupar o torcedor atleticano e vai gerar ainda mais cobrança de investimento. Aliás, uma coisa aqui para puxar para o Flamengo mais uma vez, só um detalhe, né? O Flamengo teve muito mais dificuldade para vencer o Cruzeiro no Maracanã do que para vencer o Atlético Mineiro na Arena MRV. Isso já mostra também, a gente está falando de Galo e Cruzeiro, isso mostra também já a realidade momentânea de Cruzeiro e Atlético Mineiro, dois grandes rivais. E a única vitória do Galo na Arena foi justamente contra o Cruzeiro. No final de semana, eu perguntei para você até guardou, acho que foi no final de semana, qual tinha sido a grande atuação do São Paulo. Então, se aquela atuação do São Paulo contra o Bahia tinha sido a melhor no ano, no campeonato e tal, etc. Essa atuação do Flamengo é a melhor atuação do Flamengo no campeonato? Pensando nos jogos que o Flamengo teve aí, recentemente venceu o Bahia, acho que tem venceu o Cruzeiro. Contra o Fluminense foi muito boa também. Contra o Fluminense. Em graus de dificuldades, eles são diferentes. Assim, o grau que se apresenta de dificuldade, Flamengo. Então, quando você olha o placar,
pode falar, esse aqui foi a melhor atuação. Na goleada no Vasco, por exemplo. O 6-1. Mas falar, foi a melhor. Não, isso depende do adversário, da resistência que ele pode oferecer em determinado momento. Ficou claro desde o início que o Atlético não tinha lá muita resistência para oferecer. Né? O sistema não... Por exemplo, Scarpa. O Scarpa, o Scarpa é um jogador que pode dar mais, entregar mais pro time. Já entregou mais com o Milito. O que era a função do Scarpa hoje? Tudo que o Atlético imaginava terminava do lado esquerdo, no pé do Scarpa, para ele cruzar na área. Sim. Ou cruzar baixo, ou cruzar para a entrada da área. Ele é um jogador inteligente, ele pode botar na cabeça, pode botar no pé de quem está na meia-lua. E era o que ele estava tentando. Quando o Tijuana terminava com ele na área finalizando, era melhor, né? Ele era o outro lado. Outro lado, exatamente. Né? A bola poderia terminar com ele. Então, o lado direito do Atlético, um lado que não apareceu. Então, é o seguinte, o adversário sabe isso. Não precisa o treinador falar, porque quem está dentro de campo hoje tem que ter... Né? Sempre foi assim o futebol, e hoje mais ainda. E o Tite é muito inteligência para enxergar isso. Né? Tá tudo do lado direito do Flamengo, esquerdo do Galo. Tá bom, tem que contribuir para fechar aqui, recupera a bola e parte para o ataque. E foi o que o Flamengo fez. Né? Então o Flamengo ele é muito prático em função daquilo que foi possível, a gestão possível da equipe, em função da saída de vários jogadores para a Copa América, que dão ao Flamengo a sua grande característica de posse de bola, e o Galo não conseguiu fazer isso. Não está conseguindo. Porque, sim, o Galo tem grandes jogadores, mas ele não está ainda nesse nível do Flamengo. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo aí, né? O Flamengo vence aí o Atlético Mineiro. Foi um jogo muito bom, tecnicamente, do Flamengo. Acho que podemos mencionar aqui vários jogadores. E acho que o jogo foi do Bruno Henrique. O Bruno Henrique jogou muito bem o Bruno Henrique e o Wesley. O que falar do Wesley? Eu quero ver você criticar o Wesley agora. O Wesley tá voando. O Wesley tá jogando demais. Moleque, com a ausência de Varela, o Wesley é titular desse time, né? Ele dá uma profundidade que o Varela não dá, né? Dá uma opção no ataque a mais, né? E quando ele tá no ataque, quando ele tá voltando para recompor as zagas do Flamengo, o Fabrício Bruno, que é um jogador veloz, recompõe por aquele lado de lá. Então o Flamengo nos primeiros 30 minutos aí foi um Flamengo muito... que se impôs muito no campo do Atlético Mineiro, marcando sob pressão. Quando perdia a bola, recuava até o meio de campo. As linhas do Flamengo estavam muito compactas, né? Dificilmente entrava uma bola ali que o Flamengo não conseguia desarmar com o Alan, Gerson, Luiz Araújo e o sistema defensivo do Flamengo. Entrou uma bola só ali na zaga do Flamengo no primeiro tempo, que o jogador acabou chutando para fora, né? Tirando isso, foi um primeiro tempo perfeito do Flamengo. Teve o lance do pênalti, que a gente pode discutir se foi pênalti ou não do Alan. Eu concordo que foi pênalti sim, ele acabou acertando a bola primeiro, mas depois ele vem lambendo o Vargas ali. Mas aquilo, uma vitória sim, com cara de Flamengo, jeito de Flamengo, e o Flamengo aí com os jogadores voltando da Copa América, que pode voltar semana que vem, né? Torcer para a seleção brasileira eliminar o Uruguai, né? Brasil eliminado pelo Uruguai vai ser um vexame. Brasil, pelo menos, vence aí, né? O Uruguai e ajuda o Flamengo a retornar os uruguaios para o Flamengo. Mas é aquilo. O Mengão venceu, segue o líder e a maratona, a travessia do deserto, né? Está acabando, né? Acho que faltam mais 2 jogos para o Flamengo completar essa fase de Copa América e definitivamente o Mengão voltar com seus uruguaios. Mas deixe seu like e chupa galo, menor de Minas Gerais.